Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Dando continuidade ao nosso projeto Toque de Liberdade, nós vamos falar hoje para você sobre aceitação do sofrimento. Lembrando para nós que o nosso primeiro passo, nós descobrimos o que é a verdadeira liberdade, o que é a liberdade interior, que é um dom de Deus, que é uma graça de Deus que Ele derrama para todos aqueles que abrem o coração e que desejam ser livres. Falamos no segundo passo que o verdadeiro exercício da liberdade interior, o melhor exercício da liberdade interior é o ato de acolher, ao contrário de escolher, né? Tem gente que pensa que a liberdade interior está em escolher, mas na verdade está mais em acolher, aprendermos a acolher. E hoje, como terceiro passo, é a acolhida do sofrimento, dessa realidade que é tão difícil, dessa realidade em que muitos de nós fugimos. Porque acolher o sofrimento não é algo fácil. É melhor acolher algo que dá prazer, né? Justamente porque a mentalidade hedonista do prazer pelo prazer de todo jeito vai entrando nos nossos corações, na nossa cabeça, vai penetrando a nossa inteligência e a nossa vida como um todo. E de forma que nós só queremos fazer aquilo que dá prazer, né? Só queremos acolher aquilo que dá prazer. Eu quero uma promoção no trabalho, não quero uma demissão. Eu quero somente a saúde, eu acolho a saúde, mas quando há um momento em que eu passo por uma enfermidade, eu não acolho de jeito nenhum. Eu quero sempre ter muito dinheiro na minha conta, mas quando eu tenho uma escassez, uma falta, isso me traz um sofrimento, uma contrariedade, eu não quero. E vamos vivendo nessa forma, nos recusando a viver o sofrimento, a acolher o sofrimento, que faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte de quem está na terra. Quem não quer sofrimento já está no céu. O sofrimento é algo reservado ao céu, ao paraíso. A terra, na terra teremos sofrimentos. O próprio Cristo nos disse isso. Não queremos passar pelo sofrimento, não queremos acolher o sofrimento e muitas vezes nos focamos, ficamos estancados na revolta e na resignação, que de certo modo se configura como algo muito tentador nessa realidade de sofrimento. E por que algo tentador? Porque é muito tentador você se revoltar, você descarregar nos outros, nas pessoas, na sociedade, nas redes sociais, a sua revolta diante de uma contrariedade. Porque parece que passa uma sensação de alívio, né, quando você descarrega. E isso é tentador. De certo modo, também a resignação é um pouco tentadora, porque na resignação nós nos vitimizamos normalmente. Nós nos achamos as vítimas, as piores pessoas do mundo. E aí começamos a mendigar aquele falso amor, entre aspas, e isso traz algum tipo de consolação, entre aspas, para nós, e ficamos também fechados nisso, na revolta, na resignação, que são infrutíferas, porque só conseguimos colher os bons frutos, os verdadeiros frutos, quando passamos para a acolhida e acolhida do sofrimento, a acolhida das contrariedades, que eu volto a dizer, não é algo fácil. É muito difícil ver um parente em estágio terminal, ver um pai, uma mãe sofrendo em cima de uma cama, ou a morte dele de um ente querido. É um sofrimento para nós. E é difícil viver. Mas quando nós nos recusamos a viver esse sofrimento, quando nós nos damos o direito de sofrer, quando nós não nos damos, quando nós recusamos, nós juntamos várias dores. Além da dor do sofrimento, a dor da recusa, que também é produzida em nós. Temos que aprender a acolher o sofrimento, não recusá-lo. Jesus, ele passou pela cruz e chegou à ressurreição. Nós queremos muitas vezes partimos direto para a ressurreição e direto para Evangelho de São João, capítulo 20, e não queremos olhar para os capítulos mais para trás, que narram o momento em que Jesus sofreu e morreu por nós. Cristãos hoje que só querem encontrar a felicidade, querem somente acolher aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, mas não querem acolher sofrimento, o sacrifício. Precisamos aprender a acolher o sofrimento para sermos livres. O sofrimento, isso aí é uma grande verdade também. Quando nós sofremos, parece que algo de nós é roubado, né? Por exemplo, quando nós sofremos
quando perdemos um emprego, por perder o emprego, por ser demitido, por uma situação de crise, nós, de certo modo, sofremos porque pensamos como vai ser a nossa vida, né? De certo modo, isso que é nos tirado, muitas vezes no sofrimento, que às vezes é até entre aspas, a nossa paz, a nossa alegria, nós podemos transformar a isso que nos é tirado em algo que pode ser ofertado. Trazendo para nós a ideia que a acolhida do sofrimento pode ser um momento de grande oferta da nossa vida para Deus, de uma grande oblação, de um grande sacrifício, de uma entrega ao Senhor, de uma confissão para Deus de que nós somos dependentes dele. Porque aquele que sofre, aquele que passa pelas contrariedades, por situações como essa, muitas vezes se sente impotente, fraco, se sente sem estar com o controle da situação. E aí se encontra a grande graça de Deus. Porque quando nós não temos o controle, nós somos meio que, entre aspas, obrigado a palavra pesada, né? Mas nós somos meio que voltados, instigados a colocar as nossas seguranças nele e somente nele. E é o melhor que nós podemos fazer. Que o Senhor nos dê a graça de acolhermos o sofrimento e assim irmos nos conhecendo. Porque quando nós nos conhecemos, aprendemos que também para sermos livres precisamos acolher a nós mesmos. Mas esse é o próximo passo no nosso caminho, no nosso itinerário para a busca da liberdade interior. Eu rogo a Nossa Senhora que você abra as portas do coração para aprender a acolher o sofrimento. Deus te abençoe. Shalom.